Ops. Eu li essa pilha de livros aqui para você não precisar ler. Então preste bastante atenção. Alguns deles moldam caráter. Você vai ler e a mera leitura e aplicação desses livros na sua vida vai mudar o jeito que você vê o mundo. Tem outros que vão ter ali uma, duas ideias interessantes que vão te ajudar. E também são úteis, valem a pena. Mas tem uns que, sinceramente, não valem nem como um peso de papel. Então, fica até o final. Eu vou falar sobre cada um deles. Vai ter polêmica. Vai ter queridinho sendo estraçalhado. Na verdade, eu vou deixar alguns dos melhores pro final. Prometo que vai valer a pena. Antes de mais nada, explicar os critérios que a gente vai usar para avaliar esses livros. O primeiro critério é da profundidade. Porque muitas vezes pode ser uma coisa muito rasa. Então, dependendo do nível que você tiver, pode ser muito simples. Agora, se você estiver começando, pode ser bom. Então, a gente vai pensar um pouco na profundidade, a gente vai pensar um pouco na aplicabilidade. Ou seja, também não adianta ser uma coisa super profunda, mas que você não consiga usar no seu dia a dia. A gente não quer que você perca seu tempo. Em terceiro lugar, e talvez o mais importante, é o impacto. Mas não só o impacto em geral, mas o impacto de longo prazo. Então não adianta ser uma coisa que você vai ler e vai aplicar alguma coisinha e vai durar uma semana ali o impacto na sua vida. Não, a gente está buscando coisas que vão ter um impacto de longo prazo. Então esses são os três principais critérios que a gente vai usar para ranquear esses livros. Claro que todo ranking é subjetivo, mas esses são os três principais. Então vamos começar por um livro que, sei lá, parece que todo mundo que começa a querer aprender alguma coisa sobre finanças, sobre negócios, vai falar desse livro aqui, Pai Rico, Pai Pobre, que é um dos grandes queridinhos da galera. O que a gente tem para falar sobre Pai Rico, Pai Pobre? Sinceramente, eu vou mostrar uma coisa para vocês. Esse livro aqui, meu avô me deu ele no meu aniversário de 13 anos. E ele foi muito fofo, deixou uma dedicatória aqui. E é engraçado que o que meu avô não sabe, ou não sabia, né? É que eu já tinha lido esse livro. Meu pai tinha esse livro já. E eu tinha lido, porque eu era desse tipo de criança que lê qualquer coisa que tivesse em casa ou que visse pela frente. E eu acho que esse livro, ele é interessante. Para você que tá começando, ele fala coisas como diferença entre um ativo e um passivo, né? Basicamente, para quem não leu, resumindo assim, em uma frase, o pai rico é o pai do amigo dele, que é um empresário, bem-sucedido, tem dinheiro. E o pai pobre é o próprio pai dele, do autor, né? O Robert Kiyosaki, que é um professor universitário. Ou seja, não que ele fosse necessariamente pobre, mas ele tem a mentalidade média do americano de classe média, assim, de você. Ainda mais naquela época, né? Que era você conseguir um emprego, você ficar 30, 40 anos na mesma empresa, aí eles vão te dar um relógio de ouro, você vai aposentar. Aquela coisa bem American Way of Life, American Dream, assim. E o pai do amigo dele, ele já tem uma noção diferente, uma visão de empresário. E aí, nesse livro, ele usa muito as metáforas, as histórias, né? Comparando os pais. Mas ele tem coisas interessantes. Por exemplo, aqui, esse capítulo aqui, sobre alfabetização financeira, eu acho que é muito interessante para quem nunca ouviu falar desse tipo de coisa, né? Ele mostra, por exemplo, um diagrama de fluxo de caixa. Vou até, vou até voltar a tela aqui para ficar mais fácil de vocês verem. Então, ele mostra aqui esse diagrama de fluxo de caixa. Ele mostra a diferença de um ativo e de um passivo, ou seja, um ativo é algo que vai te dar renda, um passivo é algo que vai tirar sua renda, ou seja, te dar uma despesa. Então é interessante. E ele mostra a diferença, por exemplo, entre você ter um emprego, né, que você vai ganhar seu salário ali, mas você vai ter as despesas e tal. Interessante isso aqui, hein? Ele compara os fluxos de caixa de uma pessoa rica com uma pessoa pobre. Ou seja, na verdade é com uma pessoa de classe média, né?
E que a diferença é que, basicamente, a pessoa rica, ela tem vários tipos de renda, né? Pode ser de dividendos, de juros, de renda imobiliária, royalties. Então, ela costuma ter vários ativos. Enquanto a pessoa pobre ou a pessoa de classe média, ela geralmente tem mais despesas ou mais passivos, né? Coisas que dão despesa, do que ativos. Esse livro é inútil? Não, definitivamente não. É um livro muito útil, tem seu valor, mas ao mesmo tempo, como você vê, meu avô me deu quando eu tinha 13 anos. E eu já tinha lido esse livro fazia anos quando ele me deu. E já tinha entendido o que esse livro fala. Então, esse livro é um livro básico. É um livro que tem seu valor muito interessante, mas é básico. Então, sendo assim, eu sei que muita gente vai odiar isso, tá? Muita gente ama esse livro e vai falar mal de mim e tal. Mas Pai Rico, Pai Pobre é um livro para amadores, para quem tá aprendendo. Vamos pro próximo. O próximo livro, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. E esse livro é um livro que todo mundo vai te recomendar se você quiser trabalhar com público, se você quiser trabalhar com vendas, ou mesmo negócios em geral, se você quiser arrumar uma namorada. Muita gente vai falar desse livro. E esse livro, sinceramente, ele é um livro que ele é bom. Ele tem muita coisa útil. Na verdade, esse livro meio que ele é uma vítima do próprio sucesso, porque de tanto que o Dale Carnegie, através do próprio livro, através dos cursos dele, ele mudou tanto o jeito que as pessoas agem, que meio que ele ficou batido. Então, muita coisa que você pegar nesse livro e ler, você vai pensar, nossa, isso aqui é senso comum. Isso aqui eu já sabia. Mas se você realmente aplicar as coisas que ele está falando aqui, os princípios, né, que ele divide, cada capítulo tem uns princípios para você aprender. Se você fizer isso, sua vida vai mudar. Então, assim, ele é um livro muito útil. Ele é um livro muito aplicável. Só que você já ouviu isso. Você já sabe tudo que está nele. Eu tô na dúvida, sinceramente, sobre qual tier que eu boto esse livro. Porque ele poderia tranquilamente, dependendo da pessoa, tá aqui. Ele poderia estar aqui. Ele poderia estar aqui. Ele definitivamente não é perda de tempo, nem molda caráter, mas tô bem na dúvida aqui. Porque dependendo de como você tiver, para você ele pode vir aqui, pode vir aqui, pode vir aqui. E ele é muito útil, ele é muito aplicável. Então, a minha tendência, quando eu tava pensando antes de fazer esse vídeo, era botar ele em para amadores. Só que lembrando agora de como ele é aplicável e como ele tem umas pequenas lições de casa, né? E a aplicabilidade é um dos princípios que a gente está buscando. Vou colocar ele aqui, vale o hype. Vale o hype porque ele pode não ser o livro mais brilhante do mundo, longe disso. E ele é bem batido, é bem senso comum. Mas se você aplicar as coisas que ele fala, alguma coisa vai servir na sua vida. Então, vale o hype. É um livro curtinho também, fácil de ler. Então, vale a pena. Agora, bora pro próximo, que a lista é diferente, mas vamos pegar pela pilha aqui. O Almanaque de Naval Ravikant. E esse é um livro interessante, cara. É um livro interessante, primeiro porque, para quem não conhece o Naval, ele é um investidor do Vale do Silício, ex-tech bro, empresário, filósofo. E esse livro é um apanhado de várias coisas que ele falou em entrevistas, que ele falou no Twitter. E é um livrinho muito interessante, que ele pega muitas das ideias do Naval, né? E ele, olha aqui, tá todo cheio de anotações. Ele tem esses quadrinhos aqui que ele vai meio que resumindo o próprio livro, sabe? E ele
É o tipo de livro que vale muito a pena. É um livro assim que você pode. Você nem, não precisa ler ele em forma cronológica. Você pode simplesmente abrir. Ó, tem exercícios. Você pode simplesmente abrir meio que uma página aleatória assim e ver alguma coisa que te interesse. Ele tem também vários desenhos, vários diagramas. E assim, sinceramente, por ser um livro rápido de ler, curto, tem umas 200 páginas só, tem umas ideias bem legais. Eu acho que o Almanac do Naval ele pode ser considerado aqui de cabeceira. Recomendo. É um livro assim que pode, dependendo, te trazer algumas ideias interessantes que você nunca tinha pensado, pode trazer umas perspectivas que você nunca tinha reparado. Então, o Almanac do Naval, ele não é propagado tanto pelos gurus da tecnologia, os grandes tech pros à toa. É um livro que vale a pena, realmente. Vale a pena ler o Almanac, vale a pena você ver alguma entrevista do Naval. Então, vou colocar aqui de cabeceira, que é uma recomendação forte. Agora, agora vamos para mais um dos que a galera gosta. E tem um nome, né, muito peculiar. Os Segredos da Mente Milionária. Então, para quem não gosta de guru, de coach, já vê um título desse, já fica meio ressabiado, né? Tipo, que porra é essa? E assim, vou te falar, esse livro tem alguma coisa que vale a pena? Tem. Todos os livros que eu coloquei nessa lista tem alguma coisa que vale a pena, assim, não é. Eu não ia trazer pra vocês nada que fosse realmente horroroso. Mas não é nada demais, sabe? Assim, se você tiver lido outras coisas mais avançadas, isso aqui não é nada demais. Ele fala aqui em princípios de riqueza, né? Por exemplo, esse aqui que eu abri, ó. Princípio: o dinheiro é extremamente importante nas áreas em que produz resultados, insignificante nos campos em que não tem utilidade. Então você vê, assim, se você aplicar, é meio que uma sabedoria de biscoito da sorte, sabe? Quando você vai no restaurante japonês ou chinês, tem o biscoito da sorte. Esses princípios da riqueza, às vezes você lê eles como se fosse um biscoito da sorte, sabe? Tipo aqui, ó. Princípio de riqueza. A pessoa que se queixa torna-se um imã de coisas ruins. Vivo e pulsante. Cara, é muito biscoito da sorte isso aqui, né? Ó, vamos para mais um. Lei dos rendimentos. A sua remuneração se dará na proporção direta do valor que você agregar, de acordo com o mercado. Puta que pariu. Ó, não tô zoando. Esse é o livro, cara. A palavra-chave é valor. Oferta, demanda, qualidade, quantidade. Quanto do seu valor você realmente agrega ao mercado? Assim, tem alguma coisa legal nesse livro, se você pegar e destilar bem, e dependendo de onde você estiver na sua vida, pode ser interessante ler um livro desse. Pode. Mas dessa lista aqui que a gente tá vendo, cara, esse aqui é um dos piores. Sem dúvida, assim, não é uma coisa. A não ser que você esteja muito em começo de carreira, ou que você, sei lá, goste de um pouco de pensamento mágico ou de platitude. Esse aqui é um dos piores, mano. Então, não tem como. Esse aqui, vou colocar aqui como perda de tempo. Ah, mas eu li, gostei muito. Eu li, senti que me ajudou. Ah, mas sabe, tal pessoa é milionária e ele leu esse livro e falou que mudou a vida dele. Cara, pode ser. Isso pode ser, sabe por quê? Porque às vezes, na hora que ele leu esse livro, ele estava num momento da vida dele que esse livro poderia ser útil. Então, às vezes, você não sabe nada sobre como funcionam as coisas, né? Nada sobre economia, nada sobre nada.
você vê uma coisa tipo, cara, se você fizer alguma coisa que as pessoas gostem e elas paguem por isso, você pode vender essa coisa e com isso você ficar rico. Uau! Nossa! Nossa, quem poderia imaginar, né? Então, assim, se você estiver nesse nível, um livro desse pode ser bom. Se não, se você já tiver um pouco mais avançado, aí vai ser perda de tempo, né? E agora, o próximo, na verdade, não está aqui, porque eu não sei onde foi parar. O Poder do Hábito. E O Poder do Hábito é um livro que eu comprei por acaso quando eu estava viajando em 2014. E eu comprei ele em inglês. E é um livro interessante, porque a gente, até então, né, o Hábitos Atômicos não tinha sido escrito, a galera não sabia tanto a importância dos hábitos e de como as rotinas que a gente faz no nosso dia a dia importam, esse tipo de coisa. Então a gente não levava tão a sério aquela frase do Aristóteles, né, que a excelência é acima de tudo um hábito. E O Poder do Hábito é um livro interessante, ele vale a pena no sentido de você entender um pouco como que surgem os hábitos, tem umas histórias interessantes, tipo ele fala de um velhinho que tá ali com Alzheimer ou com alguma demência, e é interessante porque o velhinho, embora ele não lembre das coisas do dia a dia, ele não lembra o nome das pessoas, não lembra nada. Mas ele consegue manter uma rotinazinha porque ele tá habituado. Então, as conexões neurais dos hábitos ali, das coisas que ele fazia no dia a dia, de comer, de sentar na cadeira e ficar assistindo TV, aquelas coisas estavam tão enraizadas que mesmo que ele esquecesse o nome da filha ou coisas nesse sentido, o hábito era muito forte e ele conseguia mais ou menos viver assim de forma semi-autônoma, digamos. Então, O Poder do Hábito é um livro interessante, ele tem ideias interessantes, mas é para amadores. Não é uma coisa assim, nossa, cara, eu sinceramente não entendo essa galera que fica falando, nossa, o poder do hábito mudou minha vida. Para mim é para amadores. É assim, é interessante? É. Vale a pena como um livro de entretenimento, assim, né? Curiosidades, mas dizer assim, nossa, esse livro vai mudar minha vida. Não vai. Não vai. E isso é uma coisa também, Jé. Muitas vezes as pessoas acabam achando que um livro mudou a vida delas porque elas não têm repertório ainda, né? Você leu tão pouco que, assim, qualquer coisa vai mudar a sua vida. Mas eu não tô fazendo juízo de valor. Isso aqui não é falar, nossa, olha só, a gente que leu bastante, a gente é muito melhor, não é isso. Mas é só pra gente ter uma noção, que às vezes, eu mesmo, cara, sinceramente, olhando, assim, muitos desses livros, embora muitas coisas sejam úteis, se você parar pra ver, tem coisas muito mais complexas que a gente pode ler. Então não é uma coisa assim, nossa, você é melhor ou pior por ler. É uma questão mais assim, de ser uma coisa que você pode aprender alguma coisa, e de aprender novas ideias, entrar em contato com conceitos que você pode aplicar. Não que necessariamente também você tenha que ler só pela questão assim, ai, produtividade, aquela coisa. Mas acho que deu pra entender, né? O que eu quero dizer. Vamos pro próximo. Esse aqui, cara. Esse aqui é um que eu acho que deve ser um pouco menos famoso do que muitos desses que a gente tá falando. Gestão de alta performance. Esse livro é um livro do Andy Grove, um cara que foi o principal responsável por tornar a Intel uma das empresas mais importantes da revolução tecnológica ali dos anos 70, 80. E o Andy Grove, ele é um mito, né, de gestão industrial. Você tem que pensar que um cara desses, ele chegou numa época que você dizer coisas como a gente precisa ter metas para a empresa, a gente precisa ter metas individuais para cada funcionário, coisas assim eram revolucionárias. Então imagina, o cara teve que inventar mesmo a roda, né, praticamente. E ele traz umas noções muito engraçadas, assim, muito interessantes, tipo
Ele usa a metáfora da fábrica de café da manhã para usar como uma metáfora para qualquer tipo de fábrica ou de empresa grande, né? E aí, no caso aqui, ó, mostrando que para você fazer um pão com ovo, a preparação do ovo é o que limita o processo. E ele usa várias metáforas, ele usa vários conceitos, né, para você medir sua produtividade, tanto pessoalmente, mas principalmente como equipe. Ele te dá ideias de alavancagem, como você pode usar melhor a alavancagem. Então, é um livro que eu acho muito interessante. Por exemplo, aqui, ó, mostrando como manter uma conversa nos trilhos entre um supervisor e um subordinado. Ele é cheio desses esquemas, cheio dessas ideias, mas o mais importante, eu acho, é que você consegue ter uma noção como uma das grandes mentes da indústria, como uma das pessoas mais lendárias que já existiu nesse sentido de... É como se um Henry Ford da vida tivesse feito um livro desse. Ainda bem que o Andy Grove fez, porque é um livro que, para muitos empresários, muitos desse pessoal, né, do investidores, Vale do Silício, é meio que uma bíblia, de certa forma, porque ele realmente é muito bom. Ele é um livro que me surpreendeu quando eu peguei ele para ler. Vale muito a pena. É um livro um pouco mais avançado, né? Eu acho que se você tiver ainda no nível de ler um Pai Rico, Pai Pobre da vida, talvez você não seja o próximo para você ler. Eu colocaria ele aqui como de cabeceira, porque realmente, se você quiser ter uma empresa maior, ou não necessariamente ter uma empresa, né? Mas se você quiser ter um cargo de gestão dentro de uma empresa, ele tem muitas ideias que você vai poder usar e que vão ser úteis, vão te ajudar bastante. Então, gestão de alta performance de cabeceira. Agora, a gente vai para um que tenho certeza que vai ser um pouco polêmico novamente, porque a galera ama esse livro. E ele é o Mindset. Né, acho que vocês já estão cansados de ouvir mindset, mindset, mindset. Ah, você tem que melhorar seu mindset, não sei o quê. E, sinceramente, esse livro, ele pode ser resumido basicamente em uma coisa, um conceito, que é a diferença entre você ter um mindset fixo e um mindset de crescimento. Ou seja, o mindset fixo é o tipo de pessoa que ela acha que eu nasci assim, eu não tem jeito, não tem como melhorar. Esse é o mindset fixo. Mindset de crescimento já é o tipo de pessoa que ela acredita que ela pode aprender as coisas, que ela pode desenvolver habilidades, que ela pode melhorar. Ela é um pouco mais otimista, né, nesse quesito de aprender, de se desenvolver. Basicamente é isso. Esse livro, basicamente é isso. Você não precisa ler esse livro mais. Basicamente é isso. E ele meio que vai se repetindo. Ela dá vários exemplos. Ela dá exemplo de esporte, dá exemplo de música, dá exemplo de criança crescendo e que umas têm as mães muito... Aquelas mães tigre asiáticas, sabe? Que tem muito lá nos Estados Unidos. Outros são mais largados. Ela dá vários exemplos. E assim, talvez se você for algo tipo um psicólogo que trabalha com crianças, talvez valha mais a pena. Mas para quem só quer ler um livro assim por entretenimento ou porque, né, quer aprender alguma coisa, desculpa, Carol Dweck, mas eu já dei o caminho das pedras do que você fala nesse livro inteiro, em uma frase, né? Mindset de crescimento, mindset fixo. É isso. Ele é uma perda de tempo? Não chega a ser perda de tempo, mas é para amadores. Assim, se você tiver muito interesse, não digo que você vai perder o tempo de ler, mas tem coisa melhor. Então, vou colocar aqui para amadores, Mindset. Bora pro próximo. E esse aqui é um que vai entrar junto com o Almanac do Naval, vai entrar junto com gestão de alta performance. É um tipo de livro que a galera da tecnologia, do Vale do Silício, Venture Capital, essas coisas, eles sempre falam desse livro.
Não, o de 0 a 1 do Peter Thiel. Peter Thiel, para quem não sabe, também é um investidor famoso, era um dos integrantes da máfia do PayPal, é um investidor do Palantir. Mas basicamente, qual que é a ideia de 0 a 1, né? Tem várias ideias interessantes nesse livro. Tem vários. Esse aqui eu acho que é um dos principais diagramas que tem nesse livro, que é sobre otimismo e pessimismo e definido e indefinido, né? E aí ele compara aqui, por exemplo, o que seria isso? Então, os Estados Unidos da década de 50, 60 era um otimismo definido, porque você meio que conseguia prever mais ou menos, ou achar que previa, como que seria o futuro. Agora, você também tem o otimista indefinido, que seria como os Estados Unidos de hoje. Eles são otimistas de acharem que o mundo vai melhorar, ou assim, que a vida vai melhorar, mas sem saber exatamente como que isso vai ser. Agora, o pessimista indefinido, que ele disse que seria como a China do presente, ele, ele sabe que vai ter um declínio, ele não sabe se vai ser inevitável, rápido, lento, catastrófico, gradual. Tudo que pode fazer é aguardar que aconteça. Ou seja, ele sabe que as coisas vão piorar, só que ele não sabe quando nem como. Agora, o pessimista. Ah, não, isso aqui é o indefinido, desculpa. Isso aqui seria como a Europa hoje em dia. Aquela coisa, né? Ai, o mundo vai acabar, mudanças climáticas, aquele monte de coisa que o pessoal fala, né? Eles sabem que o mundo vai acabar. Eles sabem que, nossa, um monte de coisa ruim vai acontecer. Mas não sabem como, exatamente. Agora, o pessimista definido, ele já sabe que o futuro vai ser sombrio e que ele precisa se preparar para ele. E aí, por isso que ele fala da China, que a China ela se prepara para as coisas, ela se antecipa, ela tem bastante planejamento, projetamento. Então, e também o chinês, ele tem muito isso de se preparar, assim, de poupar, de estar pronto para o futuro. E aí, aqui, voltando, né, o otimismo definido é que o futuro será melhor do que o presente e se ele se planejar, trabalhar para torná-lo melhor. Então, coisa assim, de inventores, visionários, que ele se prepara para tentar fazer alguma coisa que vai tornar o futuro melhor. E aí o otimismo, o otimismo indefinido, né? Voltando, é que o futuro será melhor, mas ele não sabe como exatamente e por isso ele não faz planos específicos. Então, ele fica reformulando produtos que já foram inventados. É que nem hoje em dia a gente vê, né? A maioria das empresas aí basicamente ficam refazendo, reinventando a roda e não muda muito, na verdade, né? Se você pegar, não tem mudanças muito palpáveis das coisas. Embora pareça, né? Eles tentam vender que tem, mas meio que não tem. Até anotei aqui no capítulo sobre segredos. Ainda há segredos do mundo a serem revelados? Vou botar mais um gráficozinho que eu achei interessante sobre coisas fáceis, difíceis e impossíveis. As impossíveis seriam mistérios. As fáceis são convenções. E as difíceis são os segredos, né? As coisas que. Cara, olha, pra vocês verem, eu só de parar para dar uma olhada, eu já tô gastando bastante tempo nesse livro, porque ele realmente é interessante, ele tem vários conceitos gráficos, diagramas. Esse livro vale a pena. Eu tô na dúvida aqui sobre se ele vale o hype ou se ele chega a ser de cabeceira. Mas depois que eu dei mais uma olhada nele, vou botar aqui de cabeceira, cara. Vale a pena. Acho até que ele vale mais a pena do que o Gestão de Alta Performance, porque ele é mais aplicável. O Gestão de Alta Performance, ele vale se você for um gestor numa grande empresa ou se você tiver essa pretensão, mas o outro é mais aplicável. O de 0 a 1 é mais aplicável, então vou colocar ele aqui. Agora, esse aqui é outro que eu não tô com ele aqui. Eu emprestei para alguém, acho que tá com meu primo. Quem pensa, enriquece.
também conhecido como... Como que é? Tem várias traduções em português. É aquele do Napoleon Hill, que é Think and Grow Rich em inglês, mas também é Quem Pensa Enriquece. Ah, esqueci. Pense e Enriqueça, sei lá. Cara, é um livro que todo mundo já ouviu falar, com certeza. Napoleon Hill é famoso. E ele é o tipo de livro que eu acho que ficou muito famoso nos últimos tempos, porque a galera começou a ter muito esse negócio de pensamento mágico, lei da atração, e o segredo, aquelas coisas, né? Qualquer lugar que você procurar na internet, você botar lá, ai, lei da atração, como conseguir as coisas, manifestação. Tem muito livro sobre isso, tem muita coisa. E basicamente o Napoleon Hill meio que é um dos grandes precursores disso, um dos autores que trouxe muitas dessas ideias. É um livro inútil no sentido de que você não tem nada que você vai aplicar, que é só pensamento mágico. Não. Não, esse livro tem algumas coisas interessantes sobre você saber muito bem, claramente, o que você quer. Isso é muito importante, porque se você não sabe o que quer, como que você vai saber se você está no caminho certo? Então ele tem umas ideias interessantes. Ele tem a ideia também um pouco exótica de você criar meio que uma mesa de conselheiros para você, né, para sua vida, que nem o pessoal faz em grandes empresas, né, de ter os conselheiros, só que, claro que se você tá no começo ali, você não necessariamente vai ter grandes conselheiros com pessoas que você conhece de verdade. Então, para você imaginar, sei lá, você cria aí seus conselheiros, com as pessoas que você admira, em determinados, né, cada um para uma parte da sua vida, sei lá, um atleta para falar sobre parte de saúde, um grande empresário para falar de negócios, sei lá, você faz ali seu seu board ali, e aí você fazer reuniões imaginárias com essas pessoas, você imaginar o que que essa pessoa falaria para mim. E eu acho que assim, até tem um certo valor nisso aí, de você tentar imaginar, tentar ver por outros olhos, né, os seus próprios problemas, as suas próprias ideias. Então pode ser interessante você fazer esse jogo. E eu sei que muita gente já usou esse livro na vida deles e deu certo. Eu sei que a Lana Del Rey, que é uma cantora que eu gosto muito, é um dos livros favoritos da vida dela. Tipo, na época que ela tava mal ali, sem conseguir, né, quebrar ali pra realmente conseguir virar uma cantora e ter a fama e tal. Ela lia muito esse livro. Eu tô na dúvida aqui de onde colocar. Eu acho que dependendo de onde você estiver na sua vida, pode ter uma fase que você pode colocar ele aqui, pode ter uma fase que você pode colocar ele aqui. E se você estiver bem pra frente, você pode colocar ele direto aqui também. Definitivamente nunca vai estar aqui. Eu acho que aqui tá bom. Aqui tá bom pra ele. Talvez um pouco pra frente desses aqui, porque ele tem mais aplicabilidade. Mas não é uma coisa assim, nossa, cara. Eu acho que assim, dependendo da fase que você tiver na sua vida, pode ser útil, pode valer a pena. Mas não é um livro que você vai falar, nossa, mudou minha vida pro resto da vida. É uma coisa, é um livro meio de fase, sabe? Vai ter uma fase ali que você vai estar meio na merda e que ele vai te ajudar. Mas depois você pode passar de fase para outras coisas. E agora, o próximo é um para você que quer aprender a negociar melhor, que quer aprender a fazer, né, suas vontades serem impostas um pouco melhor, seja no trabalho, seja na vida pessoal. Para quem nunca ouviu falar desse cara, o Chris Voss, ele trabalhou como aqueles caras que negociam para libertar reféns no FBI. E ele usou toda essa experiência dele nesse livro aqui. Então, é um livro de um cara que tem muita experiência real de negociações de alta complexidade, alta periculosidade. E ele vale a pena não só você ler o livro, mas depois dar uma pesquisada, que tem várias entrevistas dele, podcasts com ele. E ele tem uma mania até de fazer uns exercícios com as pessoas, sabe?
meio que treinando com a pessoa como se ela tivesse ela própria tentando recuperar um refém, tentando falar com alguém de alta periculosidade. É bem interessante. Eu acho que vale bastante a pena. O nome dele em inglês é interessante também, que eu acho que é até melhor. Não, mentira. Em português talvez tenha ficado mais clickbait, mas mais interessante. Mas em inglês é Never Split the Difference, ou seja, que nem, sei lá, você vai negociar alguma coisa, né? E o preço nominal que o cara fala é R$ 100. E aí muitas vezes a pessoa faz uma proposta, me vê por 70. E aí, geralmente, a tendência das pessoas é você fazer um meio termo, né? Muitas vezes a pessoa fala, não, por 70 não, mas vamos por 85, sabe? Então, isso seria dividir a diferença. E ele fala para você não fazer isso, para você usar vários princípios, como ancoragem, usar vieses, usar um monte de coisa assim. Por exemplo, ó, uma coisa que eu anotei aqui. O não é mais poderoso que o sim. Até porque muitas vezes as pessoas têm medo, vergonha de dizer não. Então, esse livro aqui, vamos ver onde que a gente vai colocar no nosso ranking. Vale o hype. Fortemente vale o hype. Vale a pena para você que quer aprender mais sobre negociação, que você quer usar isso no seu trabalho, principalmente, mas também em casa, né? Muitas vezes a gente precisa. Afinal, tudo é uma negociação na vida, se for ver, tudo é uma venda. Então, negocie como se sua vida dependesse disso, porque ela realmente depende. Vai para Vale o Hype. E agora, esse é polêmico. Se você ficou aqui até agora, eu aposto que um dos motivos foi para esse momento, pro agora. O Poder do Agora. Um dos livros que todo guru, todo coach vai falar para você que você precisa ler, que vai mudar sua vida. Nossa, o Eckhart Tolle é o melhor de todos. Ele é um mito, ele é maravilhoso. Que nem o Mindset. Esse livro pode ser resumido muito facilmente em uma frase, né? E é basicamente a gente só tem o momento presente, a gente só tem o agora. Então, o único momento que você pode viver é o agora. Então, você tem que aproveitar o agora e você tem que prestar atenção no agora. E você. Ansiedade é você ficar pensando sobre o futuro, sendo que você está no agora. Você não está no futuro. O futuro vai chegar no momento certo. E aí você pode lidar com as coisas do futuro. Mas esse momento não é o momento. Então, fique aqui agora. E também tem a depressão, que é o mesmo raciocínio, só que aplicado ao passado. É você ficar lembrando do passado, remoendo o passado, pensando, meu Deus, eu devia ter feito as coisas diferentes. Eu devia ter, sabe, aquela mulher, ela era a mulher da minha vida, e eu não aproveitei a chance, e eu a deixei escapar, meu Deus. Ou emprego, ou o que seja. Isso é depressão. Esse livro fala para você prestar atenção no agora, para você sabe, uma coisa interessante desse livro, e não tô querendo falar que não vale a pena você ler se você nunca parou para pensar nesse conceito de presença, de momento presente. Se você nunca parou para pensar, realmente pode ser interessante. Um conceito muito interessante desse livro é que ele fala assim: se você simplesmente prestar atenção na sua respiração, e assim, a todo momento que você lembrar disso, que lógico, a gente vai fazer alguma coisa, a gente esquece da respiração. Mas se toda hora que você lembrar que você precisa prestar atenção na respiração, você prestar atenção, isso já é suficiente para mudar a sua vida. E aí você pode estar se perguntando, mas como assim? Como que isso vai mudar a minha vida? Mas se você pensar, assim, quando a respiração é uma coisa que ela acontece, a não ser, lógico, que você comece a prestar atenção nela, ela acontece sem você pensar. É uma coisa automática do seu corpo, assim como o seu coração bater, assim como você engolir, são coisas, reflexos automáticos. Então, se você parar, sentar
reparar nos padrões. É que é difícil eu demonstrar enquanto eu falo, né? Mas se você ficar quieto, você vai reparar que uma hora você vai ter a tendência de inspirar. E depois você vai ter a tendência de respirar. Então, se você reparar nisso, você já vai se forçar a estar presente ali, prestando atenção numa coisa natural do seu próprio corpo. E é meio que essa a ideia de que se você prestar atenção, você passar um ano prestando atenção na sua respiração, a todo momento que você lembrar dela, vai mudar a sua vida. Porque você fazendo esse exercício, você vai estar sempre voltando para o tempo presente. A hora que você começa a ficar ansioso, você para um pouco, presta atenção aqui na respiração. Ou você começa a pensar no passado e tal, você fala, não, pera. Presta atenção na respiração. Só isso já valeria o livro. Mas, assim, dizer que ele é uma grande coisa, assim, complexa, que é uma coisa uau, não é. Ele é bem básico. Pode te ajudar. Se você nunca viu nada parecido, vai te ajudar. E tem que falar o que é, velho. O Eckhart Tolle, ele fez um trabalho muito bom de meio que condensar diversas filosofias, de diversas religiões ou de misticismo oriental, coisas assim. E esse trabalho de condensamento que ele fez foi muito bem feito. Mas agora, não dá pra dizer. Eu sei que muita gente colocaria isso aqui no melhor tier possível, no molda caráter, porque pra eles mudou a vida deles de um jeito inexplicável. E eu acho que é uma coisa que realmente pode te ajudar. Mas depois que o tempo vai passando, você vai querer subir um pouco de nível e vai ver que, na verdade, isso aqui é básico. Ele é um básico condensando, tentando pegar um pouquinho do Tao Te Ching, um pouquinho de várias filosofias, mas ele continua sendo básico. Então eu não poderia colocá-lo no topo. O poder do agora é para amadores. E olha, eu tô na dúvida aqui se eu coloco ele antes ou depois do Quem Pensa Enriquece, mas por enquanto vou deixar aqui antes dele, porque se você só de você deixar de ser ansioso já é uma mudança muito grande na sua vida, que acho que só isso já valeria, né? Então, poder do agora para amadores. Agora vem um que talvez não seja tão conhecido, mas deveria. Esse aqui, apaixone-se pelo problema, não pela solução. E que é até um título meio curioso, né? Você fica pensando, nossa, mas como assim? Apaixonar pelo problema? Que história é essa? Quem escreveu isso aqui foi o Uri Levine, que é o fundador do Waze. E esse livro é basicamente como se fosse um Waze para você criar sua própria empresa, sua própria startup. Ele realmente mapeia todas as etapas de como foi a criação do Waze. Desde, ó, vou mostrar aqui o índice para você. Desde como abraçar a disrupção, como conseguir investidores, como a questão principal aqui, né, que é você apaixonar-se pelo problema e não pela solução, que seria você tentar pensar de fato na cabeça do seu cliente, do seu usuário, qual que é o problema que eles precisam que você resolva. Porque muitas vezes a pessoa ela se apaixona pela própria solução que ela inventa. Então, sei lá, se eu escrevo um livro, eu vou querer achar que meu livro serve para tudo e que ele pode ajudar todo mundo para todos os problemas. E não necessariamente isso é verdade. Às vezes a pessoa tem um outro problema que você não está resolvendo. Então, você cria uma solução que você acha que é perfeita, só que aí, na hora H de você mostrar para as pessoas, e aí, isso aqui resolve o seu problema ou não? O cara vai olhar, sei não, acho que não. Então, é você tentar encontrar um produto que realmente
disrupte o mercado. E é muito interessante esse livro aqui, tem vários diagramas. Por exemplo, aqui esse aqui é um sobre disrupção. E ele vai te contando a história dele, como que foi a criação do Waze. E meio que vai dando esse mapa para você usar para criar seu próprio negócio. Então, esse livro é um livro que eu não vejo o pessoal falando muito sobre ele. É um livro que eu achei por acaso. Uma vez, olha, o último diagrama dele que eu vou mostrar, que é o funil do modelo PMF, né? O Product Market Fit. Ou seja, o tipo, quão adequado ao mercado tá seu produto, assim, quão o fit, né? Oh, meu Deus. Agora fugiu a palavra em português. Enfim, esse livro mostra todo o processo de pensamento de um cara que realmente criou um unicórnio, né? Uma empresa que vale mais de $1 bilhão, vendeu esse unicórnio, depois ele criou um outro unicórnio, que é o Move It, que, pelo que eu entendi, o Move It é tipo um Uber também. E é um livro que as pessoas não falam tanto, assim. Ou pelo menos eu não vejo tanta gente. Parece que não virou tão mainstream. E aí eu descobri por acaso, assim. Fui para São Paulo ver um evento lá do Thiago Forte, sabe? O cara do Segundo Cérebro. E aí eu fui no lançamento do livro dele. Por acaso eu vi esse livro. Achei interessante o título. Acabei comprando. Comprei um outro lá também. E esse livro não é tão famoso, mas eu colocaria ele aqui, de cabeceira, justamente porque ele não é tão famoso, ele é profundo, ele é aplicável e ele é impactante. E ele pode te ajudar muito, principalmente se você quiser ter seu próprio negócio, se você tiver esse tipo de pensamento, ele vai te ajudar. Então, apaixone-se pelo problema, não pela solução, vale como livro de cabeceira. E agora, antes da gente vir para esse aqui, que eu sei que muita gente deve estar curiosa, né, para saber, tem esse outro aqui que eu emprestei pro meu amigo, e não tá comigo, que é o Trabalhe 4 horas por semana. E o Tim Ferriss, ele, para quem não sabe, ele escolheu esse título aqui fazendo um teste AB, né? Então, comparando títulos, ele fez várias propagandas no Google com títulos parecidos ou levemente diferentes e foi testando quais que davam mais cliques. E no fim, ele acabou ficando com esse aqui, que é um título que ele próprio não gostou muito, que ele achou muito clickbait, assim. Só que é um título que realmente chama atenção, né? Trabalhar 4 horas por semana. Quem que não quer trabalhar 4 horas por semana e ganhar o mesmo dinheiro, né? Mas, se você pensar só pelo nome do título, parece uma coisa assim meio... Ou é papinho de coach, ou é... Não é possível, né? Que ele tá falando isso. E esse livro, ele tem muito mais do que essa ideia do 4 horas por semana, que o 4 horas por semana é num caso muito específico que ele conta, né, da vida dele, mas é mais sobre você pensar de uma forma diferente. Ele conta de quando ele se formou na faculdade, ele começou uma empresa de suplementos pela internet, que ele vendia, era basicamente um dropshipping, né? Só que talvez com alguns passos a mais, que agora faz tempo que eu li esse livro. Mas se eu não me engano, ele estava comprando da China os suplementos e aí ele tinha um pessoal que dava suporte para quem comprava, mas ele também ele ficava muito em cima dos processos, né? Então ele dependia muito dele para a empresa dele rodar. E ele basicamente estava trabalhando 24 horas, né? Não por semana, por dia. E não tava mais aguentando aquele ritmo, porque afinal, se fosse para trabalhar bastante desse jeito, ele teria virado um empregado de alguém, né? Porque ele tinha um bom currículo, ele poderia trabalhar numa empresa, né? Então, ele tem um momento de ruptura, uma hora que ele vai fazer uma viagem, se eu não me engano era para Espanha, e ele acaba mudando tudo.
ele acaba meio que largando, dando mais corda pro pessoal fazer as coisas sem precisar pedir pra ele. E ele vê que não mudou, não acabou o mundo porque ele não tava segurando tudo nas costas, que ele não tava lendo cada e-mail, que ele não tava falando com todo mundo pra cada, sei lá, o cara fez um pedido de $50 e vamos ter que devolver o dinheiro e ele tinha que passar por ele, sabe? Coisas pequenas assim. E ele viu que não precisava que tudo passasse por ele. E aí ele começou a pensar de outra forma e tentar automatizar ao máximo, tentar dar mais corda para as pessoas que trabalhavam para ele poderem fazer as coisas com autonomia. E, enfim, tem vários outros conceitos no livro interessantes. Tem o conceito também, por exemplo, das mini aposentadorias, que é um conceito muito legal, que é basicamente você pensar que antigamente as pessoas trabalhavam 30, 40 anos e se aposentavam, né? E aí você ia se aposentar com seus 50 e poucos, 60 anos, e você tinha ali nos seus anos dourados, você teria ali mais 10, 20 anos para viver. E aí ele pensou, mesmo que fosse, mesmo considerando que a gente conseguisse aposentar, que a gente sabe que não vai aposentar, né? Mesmo considerando isso, por que que eu vou esperar quando eu tiver 60, 70 anos, quando eu tiver dor no joelho, dor nas costas, dor em tudo, basicamente, não tiver energia, pra que que eu vou esperar pra me aposentar? Por que que em vez de fazer isso, eu não quebro esses tempos e faço mini aposentadorias? E o que que seriam essas mini aposentadorias? Seria, por exemplo, você trabalhar com afinco ali por 3, 5 anos, e aí você tem um período meio sabático de 3 meses, 6 meses, um ano, dependendo, né, de vários fatores, do que você gosta, de quanto que você juntou de dinheiro, de onde que você vai, vários fatores. Mas aí você criar mini aposentadorias, né, que seriam, por exemplo, no caso dele, ele foi morar em Buenos Aires uma época, começou a fazer aula de tango todo dia, até participou de um programa tipo Dança com os Famosos. Ele fez outras coisas, acho que ele foi pra Tailândia também uma época, e ficou treinando Muay Thai, várias coisas nesse sentido diferentonas, né? E eu sei que assim, para a maioria das pessoas é uma coisa que parece muito distante, né? Mas essa que é a questão também, qualquer livro, qualquer coisa que você veja, você tentar se inspirar um pouco e não ficar tentando procurar pelo em ovo. Ah, não, mas isso é impossível para mim. Ah, não, mas a minha realidade não dá, isso aí não tem como. Tenta pensar, cara, se eu pegar o conceito-chave disso aqui, tentar aplicar na minha vida, tem alguma coisa que dê pra ser útil? E às vezes pode ter. E aí, no seu caso, pode ser diferente. No seu caso, talvez não seja ficar um ano nas Maldivas tentando ser surfista, mas talvez, sei lá, tenha algum curso, alguma coisa que você queira aprender, alguma coisa que você queira fazer, algum lugar que você tenha um grande sonho de visitar. Por que não pensar se isso fosse possível? Mesmo que você ache que não é. Pensar, se fosse, como que poderia ser? Enfim, comecei a viajar. Claramente, trabalho 4 horas por semana, que é um título clickbait. É um livro que eu gosto porque ele vai muito além, né, do 4 horas por semana. Ele tem muita coisa extra e pra mim ele vale o hype. Ele vale o hype. Eu sei que muita gente acha que ele é besta, muita gente acha que ele é. Muita gente, na verdade, nem leu o livro e vai ficar falando mal do livro, né? Porque acha que é, até parece, vai trabalhar 4 horas por semana. Duvido. Mas ele é um livro que vale o hype, sim. É um dos poucos livros que o pessoal fala muito, mas de fato vale a pena. E agora, para um aqui que também desperta muitas emoções, muita gente ama, muita gente odeia, As 48 Leis do Poder. E, na verdade, boa parte das pessoas não entende esse livro, né? Por isso também que eles amam ou odeiam. Então tem esse lado. As 48 Leis do Poder, eu acho um livro muito interessante. O Robert Greene, ele fez um trabalho muito bom, assim, é um livro gostoso de ler.
É um livro que você não precisa necessariamente ler em ordem cronológica, mas não sei também se é essa edição que eu tenho, mas ela é cheia de historiazinhas aqui no canto, tem a parte principal, e cada um é uma lei, né, teoricamente, do poder, assim, por exemplo, Lei 15, aniquile totalmente o inimigo. E aí ele vai falando no começo, né, de cada lei, ele tem um julgamento, ele faz meio que um resumo, e aí depois ele conta histórias, ele pega coisas da mitologia, coisas da história, coisas de religião, ele vai trazendo vários exemplos, né, dessas leis sendo aplicadas. E aí, onde que eu vejo que muita gente não entende esse livro? É que muita gente fica achando assim, nossa, esse livro é do mal, esse livro é para quem quer ser manipulador, é para quem quer manipular as pessoas. E assim, ele pode ser usado, e ele é usado se você for muito. Tem muita galera assim dos Red Bull, né? Tem uma galera que realmente tenta aplicar dessa forma. Mas esse livro, ele também pode ser usado de forma defensiva, se você for ver. Você entender as regras do jogo para você não ser usado, para você não deixar que as pessoas te manipulem, que passem você para trás. Então, é um livro que eu acho que assim, ele vale a pena. E não é uma coisa que nem muita gente fala, ai, um livro de manipuladores e tal. Não, eu acho que é um livro assim, é um livro até divertido em alguns momentos. É um livro que você pode ler de uma forma assim, eu tô tendo algum problema na minha vida. E você pode procurar uma lei que faça sentido de acordo com esse problema, né? Sei lá, tô tendo um problema aqui que eu não sei se eu tomo uma decisão A ou B, se eu faço um pouco de A, faço um pouco de B, faço um pouco de C. E aí você pode ler a Lei 23 aqui, concentre as suas forças, que é uma coisa muito do mundo militar, mas também você pode aplicar coisas na sua vida prática, né? Esse é um livro que eu não tenho o costume de ficar lendo ele, mas é um livro que vale a pena. Então, vale o hype. Vale o hype e eu acho que ele vem à frente de Como Fazer Amigos, porque Como Fazer Amigos, que nem a gente falou no começo, é um livro que ficou um pouco batido, até pelo próprio sucesso dele. E o 48 Leis, ele... Se for ver, eles conversam muito entre si. Só que o Como Fazer Amigos é um pouco... É um pouco mais bonzinho, entre muitíssimas aspas. 48 Leis é um negócio um pouco mais realpolitik, assim, um negócio mais... um realismo, assim. Mas você precisa ler. Acho que vale a pena dar uma folheada, assim. Dar uma olhada. O que você acha? O próximo já é algo um pouco mais prático. Os próximos, na verdade, vão ser um pouco mais práticos, né? E esse aqui é um que você... Se você trabalha numa grande empresa, se você fez qualquer aula de negócio, você já ouviu falar desse livro aqui, que é A Arte de Fazer Acontecer, ou o método GTD, né? O Getting Things Done. E esse aqui, na verdade, eu comprei pro meu pai de Natal. Nossa, vai fazer 2 anos já. E eu não li ele inteiro, eu confesso. Eu comecei a ler, mas eu não cheguei a ler ele inteiro. Mas ele é um livro interessante, porque essa metodologia é para realmente te ajudar a ser mais efetivo nas coisas, sabe? Você não só... Muitas vezes a gente fica enrolando, né? A gente fica procurando ferramentas atrás de ferramentas para tentar para tentar ser mais produtivo e tal. E ele te dá uma metodologia clara de como fazer isso, né? Que é aqui, ó, praticando a produtividade sem estresse. É capturar, esclarecer, organizar, refletir, engajar, né? Como manter os projetos sob controle. Ele é um livro bem prático, né? Ele vai te dando um passo a passo bem prático. É um livro que pode mudar a sua vida?
Sim, se você realmente aplicar, é um livro que pode mudar a sua vida. A aplicabilidade dele é muito alta, a profundidade dele é boa, o impacto, se você realmente aplicar, é grande. É uma coisa assim que você vai querer ficar relendo 1000 vezes? Não, não é também. Não é o tipo de livro que vai te trazer insights muito mirabolantes. É uma coisa mais prática. Então eu vou colocar ele aqui como vale o hype. Porque ele é bom, ele tem uma metodologia interessante que você pode usar, vai te ajudar. Mas não é uma coisa assim, meu Deus, vou querer ler esse livro para sempre, assim. Mas ele vai te ajudar. Principalmente se você tiver com dificuldade de priorizar as coisas, que nem aqui nesse diagrama de o que fazer com seus e-mails, como se organizar. Se você estiver precisando disso, esse é um livro bom para você. Agora, esse próximo já é um livro que eu já apliquei de fato na minha vida. Deveria, ó, tem até vários post-itzinhos de páginas que eu marquei. E, sinceramente, eu deveria voltar a aplicar esse livro na minha vida. Basicamente, assim como o GTD, ele é um livro um pouco mais metodológico, mas eu acho que ele é um livro um pouco mais. Até por ele ser curtinho e tal, ele tem um método bem simples. É um pouco mais interessante. E, claro, também, eu li ele mais do que o GTD, né? Mas, assim, ele tem alguns gráficos aqui para ilustrar algumas ideias. Mas o principal, na verdade, é para ele. Oh, meu Deus. O principal, na verdade, é para você usar a lei de Parkinson a seu favor. E o que é a lei de Parkinson? A lei de Parkinson, basicamente, sabe quando você tem uma prova e aí você tem aquele dia ali, quinta-feira, 10 da manhã, é sua prova. Você sabe que você só tem até aquele momento para estudar para a prova. Depois vai ter a prova e aí vai passar aquelas 2, 3 horas ali da prova. Depois você nunca mais vai ter uma chance para fazer aquela prova. Você pode refazer, você pode bombar a matéria no semestre seguinte e voltar lá e fazer. Mas aquela prova você só teve uma chance, né? Você tem aquele prazo. E mesma coisa, se você tiver alguma outra tarefa no seu trabalho que você. Às vezes a gente pode, nós mesmos, criar um prazo, né? Nós mesmos podemos criar prazo na nossa vida. E aí, às vezes, a gente cria prazos muito longos. Sendo que, na verdade, no fundo, a gente vai acabar enrolando e vai fazer no mesmo tempo. Você precisa de 1 hora, de 4 horas para fazer alguma coisa, você vai fazer no mesmo tempo. Só que você vai enrolar. Em vez de fazer hoje, você vai fazer dali 6 meses, que é o prazo que você se deu. Basicamente, para a maioria das pessoas, é isso que a gente acaba fazendo. E ele, o que ele fala? Para a gente tratar cada período de 12 semanas, que é basicamente mais ou menos 3 meses, como se fosse um ano. A gente pensar, se para fazer tudo que a gente quer fazer nesse ano, eu só tivesse 12 semanas, como que eu poderia fazer? Como que eu poderia me organizar para conseguir produzir, para conseguir fazer tudo que eu queria fazer em um ano inteiro, em 12 semanas? E ele te ajuda a fazer esse passo a passo, a dividir essas tarefas, os prazos, para você ter coisas, metas diárias, metas semanais, metas a cada ciclo de 4 semanas, a cada ciclo de 12. Então, é um livro interessante, e é um livro interessante por causa disso, que ele te ajuda, né, a dividir em blocos o seu tempo, ele te ajuda a ser mais produtivo. Então, esse livro aqui é um livro que eu já usei, já apliquei. Confesso que eu preciso voltar a usar e aplicar. E eu vou colocar ele por aqui. Acho que até vou mudar o Arte Fazer Acontecer também. Embora eu saiba que a Arte Fazer Acontecer é muito útil e vale o hype, mas como eu não li ele inteiro, eu vou colocar ele mais para a direita. Mas 1 ano e 12 semanas é um livrinho curto, vale a pena você ler, vale a pena aplicar.
E antes que a gente parta pro próximo, se tiver algum livro que você acha que eu errei muito a classificação, comenta aí. Por que que você acha que eu errei muito? Por que, na verdade, trabalho 4 horas por semana é uma perda de tempo? Por que pai rico, pai pobre é uma coisa que molda caráter? Comenta aí o que você acha. Tô dando um tempinho pra você comentar. Agora que você já comentou, espero. Se não, dá uma pausada aí. Porque o próximo, cara, o próximo é aquela coisa, rufem os tambores, né? O próximo é do nosso amigo Napoleon Hill, de novo. E ele é um livro que muita gente fala sobre ele, como se fosse, nossa, grande coisa, o melhor livro do mundo, né? Um grande segredo. E ele é esse aqui, mais esperto que o diabo. E esse livro, ele é feito na forma de entrevista, né? É como se o cara estivesse entrevistando o coisa ruim, conversando com ele, né? E eu confesso que faz tempo que eu li esse livro. Não tem tantas coisas que eu anotei nele, mas é assim, é bobinho, cara. É uma coisa boba. É um livro. O copy dele é bom, né? Assim, a ideia por trás, o título chama atenção. Mas o livro em si é um livro bem bobinho. É um livro. Pode te ajudar? Pode ter alguma coisa que seja útil? Pode. Mas assim, não é uma coisa que vai perdurar, que você 10, 20 anos depois vai falar que esse livro mudou sua vida. E eu tô assim, entre aqui e aqui, e eu vou colocar ele aqui. Perda de tempo. A não ser que, sei lá, você seja muito jovem. Mesmo assim, cara, tem coisas melhores pra você usar seu tempo. Mesmo o próprio Napoleon Hill, lê o outro lá, Quem Pensa Enriquece. Pelo menos é um pouco mais aplicável, assim. Esse aqui, assim, é pra quem tá aprendendo a ler, basicamente. Você ainda não tem o hábito da leitura, e tal, mas mesmo assim, tem outras coisas. Vai fazer outra coisa na sua vida que você ganha mais. E se você for fazer outra coisa, aproveite e faça a única coisa. Desculpa, gente, eu não podia perder o embalo da piada. Mas esse livro aqui é aquela coisa, né? É mais um livro daqueles que você pode resumir em uma frase só. Meio que o próprio título já resume, né? A única coisa. Você pensar. É engraçado até o subtítulo dele, ó. A verdade é surpreendentemente simples por trás de resultados extraordinários. Mas basicamente é você pensar. Se você tiver uma lista de coisas a fazer, você pensar. Se pudesse fazer uma coisa só dessa lista, uma única coisa, qual seria a coisa que, se eu fizesse, ia facilitar todas as outras coisas? Basicamente, essa é a ideia do livro. É você ter essa coisa, você fazer essa coisa, que ele chama de o grande dominó. Eu tô procurando aqui no livro o desenho disso. Estou falhando miseravelmente na busca. Mas olha, entrando aqui, ele parece melhor do que eu lembrava que ele era, viu? Por exemplo, aqui, olha, ele mostrando uma lista de tarefas, né? E comparando isso com uma lista do sucesso. E aí você vê assim, tem várias tarefas como posso fazer e tem poucas tarefas como realmente um preciso fazer, né? Aí vem aquela pergunta, mas eu preciso mesmo fazer? Que aí você pode fazer também depois. Que é basicamente sobre prioridades, né? Esse livro é um livro sobre prioridades, como priorizar as coisas. O princípio de Pareto, né? Que é o famoso 80-20. Vale a pena, assim. É um livro
Ele é melhor do que eu lembrava, tá? Olhando pra ele agora aqui, é ele também mostrando, assim, o mesmo princípio, né? Da única coisa. Tipo, se fosse pra fazer uma única coisa pra minha vida financeira, qual seria essa coisa? Pra minha vida espiritual, pra minha vida de relacionamentos, qual seria a única coisa que eu teria que fazer pra melhorar em cada uma delas? E, e você usar esses princípios, que basicamente é você pensar em prioridades, né? Você pensar qual que é a coisa mais importante que você pode fazer. Aqui o desenho de um dominó para ilustrar a ideia dele do grande dominó, que seria um dominó que derrubaria vários, ou te ajudaria a derrubar vários. Esse livro aqui vale bastante a pena. Ele é simples, mas ele é profundo, ele é aplicável e ele é impactante. Então, a única coisa, eu diria que vale o hype. E, nossa, eu, sei lá, bateu um negócio aqui, eu olhei ele aqui, eu tô quase botando ele como de cabeceira. Quem sabe, até o final do vídeo eu mudo de ideia, mas por enquanto eu vou colocar ele como vale o hype. Porque tem mais uns que estão vindo por aí, que são muito bons. Vocês repararam que até agora eu não botei nenhum como moda caráter. E eu não botei nenhum como moda caráter ainda, porque eu acho que pra você colocar algo nesse nível, tem que ser uma coisa realmente revolucionária, que realmente vai mudar a sua vida. E assim, os outros que a gente falou até agora, eles, dependendo, alguns deles, dependendo de onde você está na sua vida, podem te ajudar bastante. Alguns podem até realmente revolucionar, né? Um pai rico, pai pobre, se você nunca pensou em termos de ativo, passivo e algumas outras ideias que ele traz, pode ser algo revolucionário na sua vida. Mas provavelmente você já passou por um próximo passo. E aí, nesse próximo passo, um pai rico, pai pobre da vida já vira uma coisa para amadores. Então, tem que ver isso também, né? Que você tem os seus ciclos na sua vida e tem épocas que uma coisa vai te ajudar bastante, tem épocas que não, tem épocas que talvez daqui uns anos, um livro que você leu no passado, você vai fazer uma releitura dele e vai te ajudar de outra forma. Então, depende. A real é que depende. Mas pra dizer que molda caráter, tem que ser uma coisa pra mim que realmente você nunca mais vê o mundo com os mesmos olhos. Então, eu vou acabar deixando bem pro fim o pessoal que molda caráter. Mas antes, vamos pra esse aqui. A Psicologia Financeira. Você provavelmente ouviu falar desse livro, porque ele fez bastante sucesso, sei lá, uns 2, 3 anos atrás. O autor dele, o Morgan Housel, ele é um cara que ele tem ideias muito interessantes, ele tem uma capacidade muito boa de pegar assuntos complexos e destilá-los de uma forma simples e fácil de entender, acessível. Ele tem uma podcast também que eu recomendo. E esse livro, cara, de certa forma, embora ele não tenha muitos gráficos, que nem o Pai Rico, Pai Pobre, ele na parte financeira, né, e econômica e de principalmente pensamento sobre essas coisas, eu acho que ele é até melhor do que o Pai Rico, Pai Pobre. Lógico, também ele é muito mais novo, né? Mas ele vai te ajudar muito, cara. Eu gosto muito desse livro. É um livro gostoso de ler, ao mesmo tempo tem muitos insights, né, que eu fui anotando aqui. Recomendo muito. Por exemplo, ó, o índice dele aqui. Esse primeiro título, esse primeiro capítulo já vale o livro. Ninguém é maluco. Que é uma coisa sobre como que as pessoas lidam com o dinheiro, sabe? É sobre... Ninguém é maluco, sabe? Às vezes a gente fica julgando os outros. Peraí, deixa eu colocar essa pilha pra cá que tá atrapalhando. Às vezes a gente julga os outros, né? Pela forma que eles lidam com as coisas, que eles lidam com o dinheiro, no caso. Só que ninguém é maluco, né? As pessoas não são idiotas. E às vezes elas lidam com o dinheiro ou com outras coisas da forma que elas lidam por alguma coisa que aconteceu no passado, pelo jeito que elas foram criadas, pelas
características econômicas na época que elas cresceram. Então, ele desmistifica esse tipo de mito. E cada capítulo ele faz coisas parecidas, sabe? Em cada capítulo ele vai meio que quebrando algumas ideias nossas sobre dinheiro, sobre economia. E, ah, vocês estão vendo que eu gosto muito desse livro. Eu gosto. Tem um outro que ele lançou depois, que é o mesmo de sempre, alguma coisa assim. É um outro livro dele que vale muito a pena. É muito legal. Que é sobre, assim, que às vezes a gente fica pensando muito nas coisas que vão mudar, né? É a nova tecnologia revolucionária, o novo serviço, o novo livro, o novo não sei o quê. Mas muitas vezes as coisas que não mudam, as coisas que permanecem, são as mais importantes e são as coisas que a gente devia estar prestando atenção. Então, esse outro livro dele também é sensacional, o mesmo de sempre. Psicologia Financeira, vou botar aqui como de cabeceira. Vou até passar na frente do Naval, porque pessoalmente eu acho ele muito divertido. Eu tinha meio que perdido esse livro, achei de novo, então eu acho que vou acabar lendo ele de novo. É um livro que vale a pena demais. E em qualquer fase da sua vida, mesmo que você seja uma pessoa que manje muito de finanças, essas coisas, ele pode te ajudar. Que ele vai, no mínimo, te dar alguma ideia diferente, assim, vai te quebrar um paradigma. Então, psicologia financeira, vale a pena. Livro de cabeceira. Agora, um outro que o pessoal do Vale do Silício fala bastante, que é o Bom Demais para Ser Ignorado. Mas será que esse livro é bom o suficiente para não ser ignorado? O que vocês acham? E aqui acabei abrindo uma página aleatória, mas muito engraçada, que é A Paixão é Perigosa. Que é sobre aquela questão de a gente tentar encontrar uma carreira, sabe? Siga a sua paixão, trabalhe com o que você ama e você nunca vai precisar trabalhar um dia sequer da sua vida, aquelas coisas assim. E aí, ele fala aqui que tentar seguir sua paixão vai te deixar frustrado. Na verdade, eu que escrevi isso. A principal ideia desse livro é sobre capital de carreira. O capital de carreira que ele chama seria um conjunto de habilidades que você desenvolve, né, ao longo dos seus estudos, das suas experiências de vida, de trabalho, e você desenvolve habilidades para que você se torne tão bom que as pessoas não podem te ignorar. Eu vou até pegar aqui a parte que ele fala sobre capital de carreira, que é aqui, ó, a regra número 2, que é seja tão bom que eles não poderão ignorar você. E aí ele fala aqui que ó, as capacidades que definem um trabalho notável são raras e valiosas. Você precisa de habilidades raras e valiosas para oferecer em troca. Eu chamei essas habilidades raras e valiosas de capital de carreira. Notei que a base para construir um trabalho que ama é adquirir uma grande reserva desse capital. E aí, interessante essa parte que ele fala da base para você conseguir uma carreira que você ama. Que na verdade, não é só que você tem que amar uma coisa para você querer trabalhar com ela. É meio que o contrário. É você escolher uma profissão, escolher alguma coisa para fazer, e aí você se tornando bom naquilo que você começa a amá-lo. Sabe? É que nem o conceito de amor romântico, que não é uma coisa assim, uma paixão à primeira vista, mas uma paixão porque você se doa para aquela pessoa. Sabe? Que nem você, sei lá, uma paixão de um pai para um filho. É uma coisa tem a ver com porque você já colocou ali aquele trabalho em cima disso, aquele amor, aquelas coisas, meio que uma falácia do custo irrecuperável, sabe? De você já investiu tanto naquilo, então você precisa amar aquela pessoa. E meio que isso para sua carreira também. Você ter uma mentalidade de artesão. Você pensar nos valores que você está oferecendo para o mundo. Tipo, o que que você tem que você pode oferecer para o mundo? Uma habilidade única sua que tem a ver com todas as coisas que te tornam você, coisas que te tornam único. E aí, agora eu tô dando mais uma folheada nele aqui, vendo várias anotações que eu fiz. E é um livro, cara, só pelo conceito do capital de carreira, já vale a pena você dar uma olhada nele.
E ele também te ajuda, principalmente eu acho que se você estiver numa época meio de pensar em transição de carreira, ou no começo da carreira também, é um livro interessante. Tô na dúvida aqui se eu coloco ele em de cabeceira ou vale o hype. E acho que eu vou colocar ele aqui. Vale o hype, quase de cabeceira, mas, mas não chega a ser de cabeceira. Mas é um livro que vale a pena você ler. Principalmente se você estiver numa fase dessas, ou só pelo conceito do capital de carreira, eu acho que já vale a pena dar uma olhadinha nele. Mas, como em todos os livros também, não necessariamente você precisa ler eles inteiros. Você pode dar uma folheada, ver às vezes, porque muitas vezes também, né, até alguns desses aqui, eu nem cheguei a terminar. Porque você, para um livro valer a pena, você só precisa de uma ideia, de um conceito que você aprenda dele e que você aplique ou que te ajude a formular outras ideias na sua cabeça. Já faz valer a pena você ter lido o livro ou não. Então, não necessariamente você precisa ler ele inteiro, que às vezes a gente tem um certo perfeccionismo, né? De achar que, nossa, eu preciso ler todos os livros, senão eu tenho uma pilha de livros que eu não terminei, e achar que você é uma pessoa horrível por causa disso. Não. Você pode, eu deixo, estou te dando permissão neste momento. Você não precisa ler até o final só porque você começou a ler. Mas se você começar a ler, esse aqui vale a pena ler, sim. Ele é fácil de ler, é gostosinho. E agora vamos para uns um pouco mais densos, um pouco mais, não diria difíceis, mas esse aqui é um livro que eu lembro de conhecê-lo na época que eu estava morando na Alemanha, que eu de vez em quando eu passava numa biblioteca, não, mentira, uma livraria, muito legal, muito bonitinha, que tinha lá no centro de Stuttgart. E aí meu alemão não era tão bom assim, né? Então eu acabava indo na seção de livros em inglês. E esse livro foi um livro que eu li quase inteiro. Assim, eu ficava indo na livraria, lendo um pouco, de pouquinho em pouquinho. E depois que eu voltei pra cá, eu acabei comprando ele em português, quando lançaram. E o Ray Dalio, pra quem não conhece, ele é o fundador, dono, sei lá, da Bridgewater, que é um grande fundo de investimento. Curiosamente, o Ray Dalio foi o cara que criou o Chicken Nuggets do McDonald's. Eu sei que é uma história meio bizarra de pensar, mas depois pesquisa aí. Mas, basicamente, o pessoal tinha muita dificuldade para prever o preço do frango. Então, para você fazer nuggets e você vender, né, que o McDonald's, eles precisam vender as coisas num preço. Não é uma coisa que flutua sazonalmente, né? É uma coisa. Eles precisam ter um preço certo para os produtos deles. E eles não conseguiam pensar como fazer um lanche ou algo baseado em frango de uma forma que eles conseguissem ter essa previsibilidade. E foi o Ray Dalio e a equipe dele, claro, que desenvolveu um jeito de você pensar nos mercados futuros do frango como se o frango fosse meio que uma máquina, né, que é o produto final entre o pintinho e o milho. Então você prevendo que o preço do pintinho era fácil de prever e o preço do milho também era relativamente fácil. Ele fez um derivativo baseado nesses dois para eles conseguirem ter o estoque garantido tanto do milho quanto dos pintinhos e a partir disso transformar isso num frango. Então, só isso, que não é uma história que está no livro, é uma história aleatória que eu estou contando para você, mas eu acho muito interessante para você ver assim que tem muitas coisas que a gente nem para pensar que eram impossíveis até relativamente recentemente, isso aí foi acho que na década de 70, e a gente não dá o devido valor, né? Esse livro, ele é cheio de gráficos como esse, e ele conta os princípios do Dalio, tanto de vida, né, de metodologias, frameworks para você aplicar na sua vida, para você pensar e tomar decisões para sua vida pessoal, mas também de trabalho. E acho até que os de trabalho são os mais importantes, né, nesse caso, para você aplicar na sua vida profissional, para você poder aplicar na sua empresa e tal.
O começo dele, é meio autobiográfico, assim. Ele fica umas 150 páginas só falando da própria vida. E, assim, pode ser interessante, mas acaba sendo enrolado. Eu acho que ele acaba perdendo um pouco de pontos por causa disso. A parte de princípios mesmo, de vida, de trabalho, é muito interessante. Tem aqui que começam os princípios de verdade. E aí, aqui ó, seguir bons princípios é uma forma eficiente de lidar com a realidade. Precisei ponderar longamente para aprender quais são os meus. Assim, em vez de simplesmente transmiti-los, compartilharei as reflexões por trás deles. E aí, fica uma provocação para você. Quais são os seus princípios? Os princípios que governam a sua vida? E eu sei que muita gente vai falar, é os princípios da Bíblia, é os princípios não sei o que. Não. Quero que você pense de verdade. Não responda a primeira coisa que vier na cabeça. Dê um tempo para você mesmo para pensar quais são os princípios subconscientes até que governam a sua vida. E aí ele fala aqui sobre os princípios de vida. Por exemplo, aqui ó, dor mais reflexão igual a progresso. Então, quando você sofre, você refletir sobre aquilo, pensar como que você poderia melhorar e o que você poderia fazer diferente, te ajuda a progredir. Veja a máquina de uma perspectiva mais elevada. Aí ele tem aqui mais um. Esse aqui é bem fofinho, né? Ó, objetivos passam pela máquina, aí você vê os resultados. E aí você refaz os objetivos. É meio que uma metodologia PDCA ou coisas assim, né? E ele é cheio desses exemplos, cheio de gráficos, cheio de metodologias. Aqui ele fala um pouco sobre o cérebro. E esse é um livro daqueles, assim, sinceramente, eu gosto, né? Eu sou meio maluco, então não é todo mundo que vai gostar. Mas, pra mim, pessoalmente, eu acho que esse é um daqui. Dos que eu falei até agora, esse é o que chega mais perto de chegar nesse aqui. Mas eu vou deixar ele como de cabeceira. E eu vou deixar ele por aqui. Que assim, ele é mais profundo do que provavelmente todos os que tem aqui até agora. Mas ele também tem coisas que ele é aplicável, tem coisas que não são tão aplicáveis. O impacto dele é muito grande, mas ao mesmo tempo tem outros que são mais divertidos de ler. Eu acho que se eu fizesse a lista com base em o que é mais divertido, o que é mais gostoso de ler, ela seria muito diferente do que ela tá aqui. Mas enfim, eu acho que Princípios é um livro de cabeceira, é um livro que vale a pena você revisitar de vez em quando. E por isso eu coloquei ele nesse nível. E agora chegou a grande hora do último livro dessa lista. E é o único livro que a gente vai colocar como molda caráter. E esse livro, eu acho que ele molda caráter porque, pelo menos pra mim, né? Ele mudou muito o jeito de ver o mundo. Ele mostra pra você a diferença entre uma coisa simétrica e assimétrica. Ele te mostra a diferença entre algo frágil, robusto ou um novo conceito, antifrágil. Esse livro é muito bom. Vocês já devem ter ouvido falar nele, ou talvez no Cisne Negro, que é outro até mais famoso, né, do Nassim Taleb. E esse livro, cara, ele é muito bom. Ele, ele não só te dá uma noção de estatística, uma noção de... Ele é... Sério, eu tô sem palavras, assim. Ele é meio que uma mistura de filosofia com economia,
com um compêndio sobre estatística, que é uma coisa que eu até então nem gostava tanto. E o próprio nome dele já é algo assim que já te dá já te traz uma coisa diferente, né? Qual que é a questão da antifragilidade? O que ele quer dizer com isso? Basicamente, uma coisa frágil é uma coisa que, se você perturbá-la, se você colocar qualquer caos nela, qualquer coisa diferente, ela pode quebrar. Por exemplo, não tenho nenhum aqui. Mas uma taça, um prato de porcelana, um copo de vidro. Se você mexer nele muito, a tendência é que ele se quebre em 1 milhão de pedacinhos. Agora, uma coisa robusta, que é o contrário de frágil, é uma coisa que você pode mexer nela, você pode bater, pode jogar no chão e não vai mudar muito. Uma coisa como uma pedra, por exemplo. Mas você jogar uma pedra no chão, mesmo que ela não mude, ou pelo menos não aparentemente, também não provocou algo bom nela. Né? Ela só se manteve igual. Agora, o negócio antifrágil seria uma coisa que não só você promover uma mudança, um caos, alguma coisa assim, ele não atrapalha, mas também ele ajuda. A volatilidade vai torná-lo maior, vai torná-lo mais forte. Então, esse conceito, ele relaciona, né, ele começa principalmente claro, pelo mercado financeiro, ele veio do mercado financeiro, mas é um conceito que você pode usar em vários outros lugares da vida. E até ele resolveu criar o conceito de antifragilidade porque ele via que as pessoas não pensavam nisso, né? E agora, assim, só para lembrar um exemplo de cabeça, de que faz tempo que eu não leio esse livro. Assim, esse é outro dos livros que eu tinha perdido e reencontrei recentemente. Teve um cara na Grécia Antiga que eu acho que era um desses famosos que a gente já ouviu falar, mas eu não lembro o nome dele agora. Que ele fez uma aposta. E ele apostou, ele comprou o direito de usar prensas para fazer azeite, né? Prensas para apertar as azeitonas, fazer o azeite, por um preço X lá. E aí, quando ele fez essa aposta, o que poderia acontecer? Né, o preço do azeite poderia cair, o preço do azeite poderia subir, poderia manter igual. Não dá para você saber, né? O que ele sabia? Ele comprou o direito de usar a prensa. Ele não necessariamente precisaria exercer o direito. Então, se o azeite caísse, ele gastou o dinheiro ali, digamos, R$ 10.000 por esse direito. O pior que pode acontecer, se caísse muito o preço do azeite, era simplesmente ele não usava a prensa, né? Ele gastou os 10 mil, perdeu os 10 mil. Então a volatilidade para ele poderia ser negativa, né? Poderia ser algo côncavo, acho que é. Agora esqueci qual que é qual, côncavo e convexo. Acho que no caso era côncavo. Mas, se pelo contrário o azeite explodisse, que nem aconteceu recentemente, né? O azeite tá caríssimo, acho que ainda tá. Faz tempo que eu não compro. Mas, mas se o preço subisse bastante, aí era o contrário. Ele já tinha gasto, né, esse dinheiro pelo privilégio de poder usar as prensas do azeite. Mas se o preço subisse, aí ele realmente usaria as prensas, faria todo o azeite, venderia o azeite, teria todo esse lucro. Né? Esse lucro que ele não teria se ele não tivesse pago pela opção de usar o azeite. Porque ele pagou, ele não sabia se ele poderia perder todo esse dinheiro, né? Poderia de 10 mil esse dinheiro ir para zero se ele não usasse. Como ele poderia, digamos que ele conseguisse produzir R$ 1 milhão de azeite, né? Ter um lucro ali de 1 milhão. Ele ia ter gasto 10 mil para poder ganhar 1 milhão. Então ele teria
ele teria um ganho potencial inestimável. Então, meio que é essa a ideia da antifragilidade também, de você se colocar em jogos que, assim, se você perder, você sabe quanto que você perdeu. É um negócio, assim, calculado. Mas se você ganhar, você pode ganhar 10, 20, 50, 100, 1000, infinitas vezes mais do que você investiu. Então, meio que esse que é o grande conceito da antifragilidade. E aí ele fala de opções, ele fala de um monte de coisa. Ele usa muitos exemplos. Assim, talvez esse livro pudesse ter metade do tamanho que ele tem, porque ele fica contando muita história, e dando exemplos, não sei o quê. Mas, ao mesmo tempo, é um livro divertido. É um livro... Sei lá, eu gostei demais desse livro. Eu li ele primeira vez, acho que foi lá pra 2020, 2019, sei lá. É, por aí, acho que foi 2020. Mas, cara, nossa, não, eu tô. Melhor nem ficar olhando muito ele aqui, que senão eu vou ficar lembrando e vou ficar falando. E eu poderia fazer um vídeo de 2 horas só falando desse livro. Mas, enfim, vale muito a pena. Esse livro aqui, obviamente, é o único que eu vou colocar como molda caráter. Porque ele realmente mudou muito a forma como eu vejo o mundo. Ele me fez olhar as coisas de uma forma diferente, de você pensar nessa metodologia das opções, das possibilidades, de pensar em entrar em jogos que você pode ganhar e principalmente que você sabe quanto que você tem a perder se você perder. Talvez não saiba quanto você tem a ganhar se você ganhar, porque são coisas assimétricas, sabe? Não é que nem uma equação linear, que você sabe que tem uma reta ali, dependendo de que você colocar dentro da reta, você vai ter uma resposta tal. Não é linear, ela pode ser exponencial, ser, ela pode ter diversos formatos, mas é uma coisa que não é linear. Você ser 5% melhor naquilo pode te dar um resultado muito desproporcional. E em muitas coisas a gente tem isso na vida, né? Você ser o youtuber entre o 1% dos melhores youtubers é muito diferente de você estar entre os 2%. Ou na renda, né, na população, se você pegar os 10% com maiores rendas, depois você tem o 1% que está muito acima. E depois o 0,1 está muito acima. É uma coisa meio exponencial, meio logarítmica até. Então, esse livro vai te ajudar a pensar sobre essa ótica. E é um livro, cara, pra mim, foi um dos melhores que eu já li na minha vida, eu acho. Assim, é um dos poucos que realmente eu sinto que entra nessa lista de molda caráter. Antifrágil do Nassim Taleb. Antes da gente terminar, claro que tem muitos outros livros que a gente poderia conversar sobre. Claro que teve livros que eu não coloquei na lista porque eu não tinha eles comigo, ou porque eu realmente não li, ou porque eu achava que não valia a pena, também não queria. Tem muita coisa que, cara, é muito ruim, né? E não... Esses aí a gente tenta nem comprar, né? Então eu também não queria trazer nada pra vocês que realmente fosse 100% uma perda de tempo. Os que eu coloquei como perda de tempo, acho que principalmente o mais. É, não, os dois. É, os dois são meio perda de tempo mesmo. Dos outros, eu acho que depende muito da sua fase, de coisas que você já aprendeu na sua vida e tal. Alguns estão em níveis mais baixos, mas podem valer a pena. Mas realmente os que estão acima, cara, eu acho que valem muito a pena. E gostaria que você comentasse aí o que você achou, se faltou algum, qual que você gostaria que eu tivesse falado. Desses aí, se tem algum que você acha que eu, né, poderia. Pô, cara, esse livro aí, você falou que é ótimo, mas é horrível. Não... Achei que é uma perda de tempo também. Comenta aí, pode falar. Também, se tiver algum amigo seu que gosta de ler, manda pra ele, pô. Às vezes ele pode curtir, pode achar massa. E eu vou deixar também na descrição ou no comentário fixado uns links também, se você quiser dar uma olhada.
nesses livros aí que a gente comentou no vídeo. E agora, antes de a gente ir embora, gostaria de agradecer você por ter ficado até o final. Só de você ter ficado num vídeo longo desse sobre livros até o final já mostra que você é uma pessoa diferenciada. Então, meus parabéns. E eu vou deixar aqui no cantinho que o YouTube faça a mágica dele. Ele vai te recomendar um vídeo muito bom que tem tudo a ver com o momento que você está passando. Espero que você goste. Tamo junto. É nóis.